O Supremo Tribunal Federal, antes tão distante do imaginário popular, se tornou um tema recorrente em conversas nas mais diversas esferas sociais brasileiras, né? Hoje em dia você pode não saber o nome de todos os membros da seleção brasileira, mas você com certeza deve saber o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que também são 11. Para entender esse fenômeno, a gente precisava trazer alguém aqui que estuda o direito não só como norma jurídica, mas como fenômeno social. E não tem ninguém melhor que isso do que o meu querido amigo Fernando Fontainha. O Fernando é coordenador do Núcleo de Pesquisas em Direito e Ciências Sociais do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, onde ele também é, obviamente, professor e que é o melhor instituto de ciências sociais da América do Sul, ou da América Latina. E ele é o nosso sociólogo do direito. E como se não bastasse, mais importante que tudo isso, mas de muito longe, ele é um colaborador da Insight Inteligência. Ele publicou o artigo Dialética sem Síntese, Meritocracia e Concursos Públicos, que foi publicado na edição número 63 da revista. Fernando, querido, bem-vindo. Demorou muito para você vir aqui. Mas agora você chegou. Muito obrigado pelo convite, Christian. Vai ser um prazer. Agora vamos falar desse assunto que a gente adora discutir, esse tal de STF. Como o processo por uma indicação ao STF mudou nos últimos tempos? Isso está relacionado com a politização do cargo? Ou sempre foi assim? Mudou? Olha, Christian, a gente pode falar de algumas mudanças que são significativas. A primeira delas tem a ver com a mediatização do Supremo, certo? Hoje você tem, anedoticamente, inclusive, a gente pode falar que você tem canais especializados na análise semanal, toda semana tem plenário, de quais relógios eles estavam usando, roupas dos ministros. Então, assim, a mediatização da figura, as pessoas sabem os nomes dos ministros, atribuem ânimos políticos que eles têm, mas alguns errôneos, outros não errôneos, que o ministro tal é isso, o outro é aquilo, o outro é comunista. Né? Então isso é uma coisa nova, relativamente nova para a gente, tá? Até o final do século XX a gente não conhecia essa hipermediatização do Supremo, e no tocante às indicações, você tem uma mudança que também é significativa. Né? Você tem uma sabatina que se segue a uma votação que não é uma votação secreta. Né? E uma sabatina também que é pública. Então isso muda bem as coisas. E por que isso muda bem as coisas? Tá? Você tem um efeito de descrição que é muito importante, tá? Para você fazer hoje um ministro do Supremo que não tinha em outros tempos. A mídia está ligada e isso pode levantar e pode destruir candidaturas, entre aspas. Né? A gente, ao longo da conversa, essa palavra vai ser uma palavra muito importante, porque a gente sabe que não há uma candidatura, não é uma eleição, não há um processo onde as pessoas se colocam publicamente, mas a gente pode falar em campanha. E vamos falar nisso. Então, a ação da mídia pode prejudicar ou potencializar uma candidatura. Tá? A mídia é um instrumento também utilizado pelos ministros do Supremo e vamos dizer assim, por supremáveis, né? Aqueles em torno de quem se constroem, vamos dizer, a viabilidade de certos nomes, junto ao presidente da República, junto a vários setores, mas principalmente junto ao presidente da República e ao Senado, que são os responsáveis diretos para tornar alguém ministro do Supremo. Então, primeiro isso. Segundo, a sabatina também se torna, né, um lugar de extrema relevância. Por mais que até agora a gente tenha poucos casos, um recentíssimo, né, que foi a não confirmação da indicação do Lula, no caso do Messias, tá? Mas são muitas as histórias diante de impasses na negociação ou diante da decisão do presidente de nomear, de finalmente indicar um supremável contrário, vamos dizer, a uma minoria parlamentar ou um grupo parlamentar forte, a contra-ameaça a sabatina será devastadora, farei de tudo para que ele não seja confirmado pelo Senado. Então, a ideia de uma sabatina pública, né, quer dizer, essa interação necessária entre executivo e legislativo
na decisão, na escolha de um ministro do Supremo, fez com que essa transformação que foi trazida pela Constituição de 88, ela fosse de particular significância, né? Eu lembro sempre do caso do Moreira Alves, contra quem houve muita resistência no MDB. E ele me relatou, na entrevista que eu fiz com ele há uns anos atrás, se não me engano, no ano de 2013 ou 14, me relatou que ele teve 14 votos contrários no Senado, quando ele foi indicado pelo Geisel. E indagando por quê, porque eu era procurador-geral da República, então eu denunciei vários parlamentares do MDB como procurador-geral da República, então boa parte do MDB votou contra mim. Mas você não sabe? Não, não sei, a votação secreta. Então sei, mas não sei. Né? Então a votação não ser mais secreta, você ter uma CCJ, vamos dizer assim, senadores mais especializados no tema, e sabatinas que hoje você encontra no YouTube, certo? Não é só uma votação secreta diante da indicação do presidente, você tem uma sabatina que resta no YouTube. Então gera consequências, vamos dizer assim, para o mandato de um ministro do Supremo. Isso eu acho que é um fenômeno geral que afeta tudo, né, cara? Antes você tinha coisas que aconteciam, que passavam, ficavam na memória e você podia... Enfim, você podia modificar as coisas. Hoje tudo fica congelado, tratado, registrado, e você fica sempre respondendo por alguma coisa que está preso. Você pode estar sempre respondendo por uma coisa que você disse, que está em algum lugar no YouTube 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. E soma-se a isso que você está dizendo, Christian, o fato de que o que a gente chama de media training, ele chega com um certo delay nos ministros, né, que em geral são pessoas de mais idade, que vêm do direito, já tem muito pouco treinamento na trajetória. Eles têm esse media training, né, para lidar com jornalistas. Quase todos sabem lidar com o jornalismo clássico, mas não com essa questão de você produzir uma fala como essa aqui agora e alguém fazer um corte de 10 segundos que pode transformar um corte sobre maconha, um corte sobre, enfim, qualquer tema polêmico, né, sobre racismo, né, sobre o Estado de Israel. Um corte de 10 segundos pode tornar a vida da pessoa um inferno, pode anulá-la politicamente para julgar determinados casos. Né, assim. E acontece. Né, e acontece. O que mais tem hoje no YouTube, enfim, em outras mídias eletrônicas, são cortes de diálogos pequenos, tirando ou não de contexto. Né, e que uma coisa que aconteceu muito na primeira década, sobretudo, né, que você tinha lá figuras, assim, Joaquim Barbosa e seus embates com Gilmar Mendes. Né? Primeira década do século. Pois é, a primeira década do século XXI eram cortes que apenas ressaltavam as brigas do Supremo, não é isso? E os ministros mais antigos que me deram a entrevista, eles falam que as brigas sempre existiam, né? Mas aí é uma outra modificação importante também, uma outra transformação, a criação da TV Justiça, ela tornou essas brigas ou qualquer outro conteúdo de plenário, né, algo de ampla exposição. Não é isso? Então, assim, as pessoas não estavam acostumadas a ver quase ofensas, não é isso? Tem algumas brigas que os recortes, né, uma das mais famosas é o Gilmar contra o Joaquim Barbosa, né, que assim, você não está falando com seus capangas do Mato Grosso, me respeite, são coisas bem... Isso tem um impacto. Né? As pessoas sempre me perguntam, mas isso não desmoraliza a corte? Olha, é muito difícil você olhar para o STF hoje e dizer que se trata de uma corte desmoralizada. Mas a mística, não é isso? Os signos e segredos e as místicas a mística simbólica da justiça de que o Tocqueville falava, né, isso realmente cai por terra com essa combinação, hipermediatização, TV Justiça, né, e uma amplitude mesmo não acho que o Supremo é mais poderoso hoje ou que atua mais sobre a política hoje do que em outro momento da história, tá? Mas eu acho que a gente nunca viu na história tantas tentativas com sucesso de ampliação do que seriam os limites estabelecidos entre responsabilidades profissionais e compromissos políticos. Cada vez mais as responsabilidades profissionais, né, do judiciário com o Supremo na vanguarda, elas avançam sobre os compromissos políticos, né, com uma velocidade e intensidade incríveis.
Você acha que faria mais sentido que os ministros do STF e outras cúpulas passassem por algum outro tipo de seleção? Tem gente que acha que deveria ter concurso, tem gente que acha que deveria ter mandato, tem gente que sempre acha que o nosso modelo, né, é uma jabuticaba, né, e que lá fora se faz assim, como se houvesse um modelo só, né, um modelo estrangeiro que não desse problemas, entendeu? Bom, antes eu vou dar minha opinião. Claro. Mas antes da minha opinião, eu posso dizer, o nosso modelo não é uma jabuticaba. Né? Na verdade, a inspiração dele é a inspiração da Constituição americana, que com a Suprema Corte americana, a Suprema Corte Federal, ocorre de forma muito parecida com a nossa. É uma indicação do presidente da República, depois uma sabatina pública, e o Senado só tem o poder de dizer sim ou não. Quer dizer, o nome escolhido é o do presidente, depois o Senado só tem o poder de confirmar ou vetar. Mais nada, não pode surgir um nome novo. Então é muito parecido. Esse modelo ele é repetido em alguns estados americanos, ou seja, o governador indica e o Senado estadual também confirma ou rejeita. Existem vários países do mundo que têm essa combinação da ação do executivo e do legislativo, tá? Mas você, claro, tem outros modelos, tá? Você tem um modelo burocrático, que ele é um modelo que seguiria uma ordem tradicional da carreira judiciária. Enfim, aqueles que já estão mais avançados na carreira, você tem procedimentos para fazer com que essas pessoas avancem na carreira até o Supremo. Você seria uma promoção. Exatamente, você seria promovido a ministro do Supremo. Eu acho que era assim no Império. Eles subiam dos tribunais, das relações, que era como se fosse o TRF da época. Você subiam das relações na época ao Supremo Tribunal de Justiça. Né? Isso. Que seria o precursor do nosso. É um modelo burocrático, como você falou. Exatamente. Você tem ainda o modelo cooptativo, né? Que é um modelo que vigorava no México até uma das maiores reformas judiciais que o mundo conheceu, na minha opinião, que foi a reforma de 2025. Né? Que era um modelo em que, quando qualquer tribunal perdia um membro, os remanescentes em votação, por maioria, cooptavam um membro externo. E aí as regras variam. Tem que ser alguém da carreira judicial, tem que ser um bacharel em direito, mas basicamente é um modelo cooptativo, né? Em que a corporação remanescente escolhe o membro que se aposentou, que saiu, que faleceu, enfim. E por fim você tem um modelo eleitoral. Tá? A Suprema Corte do Estado de Nova York, por exemplo, é uma eleição direta, com mandato. Né? Com mandato. Existem outras Supremas Cortes de outros estados americanos que também é uma eleição direta, sem mandato. Você se torna um magistrado à vida. Né? Eles não têm a tradição de uma carreira burocrática. Uhum. Em geral, você tem uma investidura e você se torna, em alguns lugares, a mandato, em outros você se torna um magistrado à vida, um magistrado inamovível, porém não tem a ideia de promoção. Você tem que ser nomeado para uma instância superior novamente. Né? Não é uma magistratura burocrática. Eu acho que eleição com mandato poderia ser interessante para nós, mas eu acho que a gente deveria permanecer no atual modelo, porém com mandato. O que coloca uma série de problemas, mas resolve outros. Não foi essa a proposta do ministro, acho que foi Flávio Dino? Eu acho que o Flávio Dino, ele é... Que, na verdade, seria mudar o seguinte, estabelecer um mandato para ministro do Supremo. Se eu não me engano, a proposta dele foi de 8 anos. Né? Algo assim. Né? Porque a ideia do juiz à vida, o que cria na prática é uma corte que vai se parecer mais com as outras cortes burocráticas pela ideia da aposentadoria, inclusive compulsória. Né? Gerando distorções estranhas, como a aposentadoria compulsória do Supremo, ela se torna vinculante para todo o serviço público. Né? A gente teve a tal da PEC da Bengala, que transformou de 70 para 75 o limite para você estar na ativa no serviço público brasileiro. É uma vitaliciedade que está sujeita ao teto da expulsória. Né? A Suprema Corte americana, por exemplo, que não tem essa regra, né? Eles não querem em nada se parecer com o serviço público que eles têm, e é grande, é uma falsa ideia de que o serviço público americano é diminuto, mas os juízes não fazem parte definitivamente do serviço público. Aqui, nossa magistratura ainda é muito burocrática e burocratizada nesse sentido. A esse ponto. No Supremo americano, você tem fotos e vídeos de ministros que vão julgar com sonda, que vão julgar já
realmente moribundos, porque não renunciam e têm direito a não renunciar. Aqui- É um cargo vitalício mesmo. Aqui é um pouco mais. Você muda o argumento conforme o interesse, né? Porque às vezes eles dizem que são funcionários públicos, às vezes que eles são membros de um poder, que eles não são funcionários públicos para poder escapar das regras ou para entrar para as regras conforme as regras sejam favoráveis ou desfavoráveis, né? Quando não dizem explicitamente que são agentes políticos, para poder ter assessoria grande, para poder ter gabinete grande e para poder intervir em políticas públicas, para poder... São agentes políticos. Mas não é o ministro Supremo, né? Isso aí vai da primeira instância ao Supremo. Sim. Mais uma vez, o Supremo na vanguarda. Né? Me diz uma coisa, você acha que se os ministros do Supremo passassem a exercer a judicatura, digamos, o munus deles, por mandato, que tipo de incentivo positivo você acha que isso introduziria no comportamento deles? Ou na qualidade dos julgamentos, ou na interação política, né? Por que você é favorável à substituição dessa vitaliciedade pelo mandato? É uma ótima pergunta. Para a qual eu não tenho resposta, por isso que eu perguntei. Não, mas veja só, é uma questão de quando é que vai se dar o termo. Né? Primeiro, você tem uma maior previsibilidade, você tira das mãos dos ministros do Supremo a construção de uma previsibilidade vis-à-vis dos poderes políticos. Como será a corte, como ela estará. Eu acabei de ganhar uma eleição para presidente da República, uma das potências constitucionais que eu tenho para exercer o mandato popular é indicar membros do Supremo Tribunal. Quantos serão? Você fica muito menos à mercê das pessoas, por exemplo, que decidem se aposentar por tempo ou mesmo sair da corte. Não é isso? Você começa a calcular. É claro que eles poderiam renunciar aos seus mandatos ou falecer antes do termo de 8 anos, mas primeiro você tem uma maior previsibilidade de composição e um maior revezamento na corte. Né? A gente tem aí uma média de muito tempo, um tempo muito superior a 8 anos de permanência dos ministros na corte. Tá? Isso é muito poder por muito tempo. Você acha que ia ter maior combinação, digamos assim, se são os presidentes que nomeiam e têm capacidade, digamos, a gente teve essa exceção agora no caso do Messias, mas haveria uma maior coincidência, talvez, entre, digamos, o ciclo político e o ciclo de forma de interpretação? Com mandato de 8 anos, não. No Supremo Tribunal? Com mandato de 8 anos, eu acho que não. E assim, o que é que isso significa? Né? Porque hoje em dia a Suprema Corte pode não ter nenhuma, a orientação dela pode não ter absolutamente nada a ver com o que está acontecendo em termos de ciclo político no Congresso ou na Presidência da República. Ela está totalmente por cima. É claro que você tem as injunções do cotidiano. Mas se você tem uma certa orientação, digamos assim, mais ideológica ou de compreensão hermenêutica, não sei o que e tal, eles ficam muito mais fora desse ciclo, né? Que é por conta da vitaliciedade. Aí como é que seria esse negócio com o mandato? Você acha que respiraria mais? Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? Você teria muito menos um planejamento do Supremo, não significaria para poucos apenas o fim da carreira. Para quase todos veja, eu vou sair do Supremo, né? Você tem alguns casos, o Lewandowski virou ministro depois de se aposentar, não é isso? Mas em geral você vira um consultor e tal, você já tem no Supremo o topo e o fim da carreira. Né? Isso mudaria. Então isso traria impactos até para o direito como um sistema profissional. Certo? O Supremo passaria a ser uma fase da carreira de muitas pessoas. Você poderia ter negações. Né, para um magistrado é uma coisa, não é isso? Você pode interromper sua carreira judicial e depois voltar para ela, o que com o atual esquema é algo irrelevante. Né? Você vai se aposentar, você está aposentado e você vai se aposentar pelo teto. Qualquer desembargador também iria, sim, mas você vai se aposentar como ministro do Supremo. Você voltaria para a sua carreira, oriundo do Ministério Público, e voltaria para a advocacia. Muitos fazem isso, mesmo ficando muito mais do que 8 anos. Então, as mudanças seriam muito impressionantes. Agora, em termos de ciclo político, eu gostaria de comentar, cara, o seguinte, né? A gente observou em 14 anos e meio de governos do PT, né? Quer dizer, muito difícil em período democrático, em poliarquia funcional, a gente ter 4 presidências seguidas do PT, Lula 1, 2, Dilma 1 e Dilma 2, interrompida pelo impeachment. Mas o que a gente observou
foi a rapidíssima formação de um Supremo de maioria absoluta de indicados dos governos do PT, fazendo o mensalão, fazendo a Lava Jato, tornando Lula inelegível. Então, assim, eu acho que é muito difícil ter uma resposta, mas eu sou profundamente questionador da ideia de que você tem realmente uma conexão de programa político e uma fidelidade político-ideológica entre o presidente da República que nomeia e o ministro do Supremo, tendo em vista que ele não pode ser exonerado. Mas você não acha que o perfil também mudou? Que você tinha uma certa concepção de qual era o bom perfil de ministro do Supremo? É claro que com exceções, que vigorou até mais ou menos a Lava Jato. Não é? Porque você tinha uma ideia de que eu acho que veio da época da Constituição. Eu não sei com o que você estava conversando outro dia, Fernando, que era uma coisa interessante. Alguém estava falando, eu acho que foi com o Rubens Gleiser, né? Eu estava em São Paulo, e assim, quando o Constituinte nunca imaginou que você fosse nomear para o Supremo Tribunal Federal pessoas que tivessem perfis políticos. Eles imaginavam que eu ia nomear o Raimundo Fauro, nesse sentido, que ia ser um Fábio Conder Comparato, que ia ser um tipo daqueles juristas que estavam surgindo no final, né, que estavam pró-democracia na década de 80, ou no final da década de 70, eles não conseguiam projetar, nem tinham como, né, cá entre nós, que ia acontecer o que aconteceu, que você criar um sistema de incentivos, que não é que no fim das contas, que eu acho que foi isso que acabou acontecendo de maneira mais óbvia na Lava Jato, porque até então você estava assim, nomeava professor, nomeava os caras que aparentemente não tinham, eles faziam política, claro, mas que eles não eram necessariamente imbricados com os políticos profissionais. E que provavelmente de lá para cá, né, a partir do momento que você teve mensalão e depois você teve Lava Jato, você teve a politização da justiça. Da esquerda, primeiro ficou dizendo que havia perseguição judicial, no caso do mensalão. Depois você passou a ter também a mesma alegação na época da Lava Jato. Depois você passou a ter na época do Bolsonaro. Foi a direita que começou a atacar o Supremo Tribunal Federal, porque ele soltou o Lula, né? Enfim, desfez o que ele tinha feito. E aí, às vezes a impressão que eu tenho é que os políticos todos repararam que aquele lugar é um lugar que tem que ser ocupado por pessoas que façam negócios como eles fazem, digamos assim, que tenha perfis políticos. E aí vocês começam a querer colocar lá dentro pessoas que, assim, a impressão que eu tenho é o professor X que não está na política, ou que não está ligado a grupo político nenhum, jamais irá de novo para um lugar daqueles. Entendeu? Tipo, eu acho que o Fachin tinha um pouco esse perfil. Ele era um professor lá do FPR, pode ter uma simpatia pela esquerda e tal, mas ele não era um sujeito que fazia política ou que era político, que tinha sido deputado, que tinha sido não sei o quê. E de um tempo para cá você vê que tem uma certa tendência a querer colocar pessoas, não sei se você tem essa impressão também, que tem um perfil mais político, como se fosse assim, como se você tivesse que nomear para o Supremo Tribunal Federal juízes que tivessem perfis que têm sido nomeados para o Tribunal de Contas da União. Entende o que eu quero dizer? Entendo. É um lugar como se tivesse que cooptar também com pessoas com perfil semelhante, porque aquilo é um lugar que também tem poder. Então, cara, eu entendo e não tem resposta fácil, né? Não tem como dialogar solto e tranquilamente. Lembra que aqui você pode dar palpite. Pois é. Mas meus estudos têm demonstrado que a gente avalia, por vezes, de maneira muito apressada o perfil, né? O debate, como está muito mediatizado, sobretudo para alimentar o palpite, a gente lê o Fachin, por exemplo. O Fachin é um cara que foi muito questionado pela advocacia pro bono e por pareceres, enfim, por uma militância que ele tinha no sul do Brasil a favor do Movimento Sem Terra. Uhum. E foi a oportunidade para ele, sobretudo dialogando com os senadores que ele precisava convencer num momento público de pós-indicação e num momento, vamos dizer, de campanha, de formação da opinião. Né? Quer dizer, não teria sido finalmente nomeado, indicado, se não houvesse já uma costura, se não houvesse gente pedindo por ele, junto ao presidente, inclusive com respaldo de senadores, dando ao presidente a tranquilidade de que ele não passaria pela descompostura que o Lula passou no caso Messias, por exemplo. Né? Sempre foi uma ameaça, é uma ameaça sempre, finalmente cumprida, né? Recentemente. Não tem a impressão de que antes tinha uma coisa assim, de você pedir indicação de alguém, sei lá, a Dilma pedia a Lula, pedia indicação do ministro da Justiça. Agora eles querem conhecer pessoalmente. Não, o relato de conhecer pessoalmente é uma coisa que vem desde alguns ministros contam desde o tempo da ditadura,
tempo do regime autoritário. Tem que tomar tubaína com o sujeito? Pois é. Alguns fazem um relato, olha, jogavam um baralho na minha casa, do Aldir Passarinho. Por mais que ele fosse primo de uma grande figura da política, o Jarbas, né? Sim. Mas, assim, falam né, o ministro pernambucano, que foi nomeado ainda pelo Castelo Branco, né, relatava que não, eram pessoas do meu conhecimento pessoal e tem uma conversa pessoal. Né? Então, a ideia do presidente chamar a pessoa para conversar e conhecer pessoalmente, ela é presente até hoje. É uma tradição que todo mundo segue. Mas o que eu estava querendo dizer, Cristian, é o seguinte... Muitos estudos, inclusive os meus, têm mostrado um conhecimento um pouco peremptório sobre o que é uma carreira política. Né? Por exemplo, a carreira do Nelson Jobim, ela é política de um jeito muito diferente da carreira do Paulo Brossard, que é um cara que teve muitos mandatos, né? Um jurista, militante. Né? Mas para concluir o que eu estava dizendo sobre... Eu vou voltar ao Paulo Brossard. Porque eu estava dizendo sobre o Fachin também advogou, tem uma advocacia, fez um grande escritório, advogando para bancos, banqueiros, foi advogado e banqueiro. Né? O Eros Grau, ele tem no currículo ter sido preso no DOI-CODE de São Paulo, né? Tem escrito livros reivindicando marxismo no direito, na faculdade de Direito, mas ele participou de conselhos de empresas públicas de São Paulo, por exemplo, conselhos jurídicos, diretorias jurídicas, de empresas montadas pelos governadores biônicos do período militar. Então, primeiro, essas pessoas elas têm as duas marcas, o progressismo e o conservadorismo, não é isso? A liberdade e o autoritarismo, tem essas duas marcas na trajetória. É muito comum que os juristas tenham. Tá? E elas também têm duas marcas, a política das carreiras, e uma política que é própria do mundo do direito, e a política partidária. E elas se confundem. Né? Elas se confundem. Então é lógico que um cara como o Paulo Brossard, você vai dizer, ou do outro lado o Célio Borja, tá? Um pela Arena e o outro pelo MDB, dois caras que vieram do direito, tinham militância no direito, porém eram deputados históricos, deputados federais históricos, e os dois viraram ministro do Supremo, nomeados pelo mesmo presidente da República, que inclusive fez essa grande jogada de dizer, olha, um governo de conciliação é isso, estou trazendo, e aí sim, isso é uma marcada trajetória política. É mais difícil quando você pega um Nunes Marques da vida. É mais difícil que o Mendonça, né? O Mendonça veio logo depois do anúncio do terrivelmente evangélico. Então é assim, aí você vê um pequeno corte da Michelle falando em línguas, em celebração, a indicação do Mendonça. Né? Mas qual é a diferença dele para o Toffoli? Alguém que passou um tempo servindo no primeiro escalão, né? Ele foi, assim como o Toffoli foi advogado-geral da União ou foi ministro da Justiça. Então, assim, isso é um perfil muito comum. O Moreira Alves, ele serviu ao governo Médici como procurador-geral da República, o Geisel chama ele para o Supremo. Né? Então, isso é um perfil comum. Muito comum. Carlos Medeiros Silva também. Sim, mas são... Procurador-Geral da República. Mas são muitos. O Sepúlveda Pertence foi Procurador-Geral da República. Aliás, naquele tempo, o Procurador-Geral da República era o advogado da União, o equivalente de hoje. Acho que as razões eram mais ou menos as mesmas. Antes do Supremo, né? Sim. Antes da Constituição de 88. Né? Perfeito. Antes do Supremo, fazia o papel de advogado da União. Que foi criado depois que você separou o Ministério Público de Advocacia da União. Isso mesmo. Aliás, você até brincando mais um pouco, se você for da República Velha, o procurador da República Velha era um ministro supremo. Não me pergunte como funciona, porque eu não sei exatamente como é que é. Mas você sabe quem que nomeava? Sabe quem era o equivalente funcional? O chefe de polícia do Distrito Federal. Genial. Você nomeava o cara... Você tinha que ter... A maior parte dos ministros supremos tinham na carreira, ter sido chefe de polícia do Distrito Federal. Você vê que é sempre o mesmo perfil. É um perfil de fidelidade ao governante, que serviu junto ao governo, né, que tende a ser... Os donos do direito... uma pesquisa que eu fui um dos autores, né, saiu em 2023, não é tão velho assim, ele foi buscar, né, ele separa, em capítulos distintos, ele separa a trajetória político-partidária, que a gente chamou, e aí propriamente são os marcadores de ocupação de cargos eletivos, que implica a necessidade de você ter um partido político, disputar e ganhar prévias, disputar eleições com outros indicadores que a gente vai dizer, fulano é muito político. Então, você veja, você tem ministros do Supremo
que são considerados magistrados de carreira, mas que têm marcadores do tipo: o cara foi corregedor, presidente da escola judicial, Sim, presidente sim, do tribunal, sim. presidente da Associação dos Magistrados do seu estado, presidente da Associação Nacional de Magistratura. Eu acho que isso é muita experiência política, não é pouca experiência, e profundamente definidor, né? O que eu acho que o PT trouxe, Christian, para esse processo, e que vem junto com a mediatização, né? Essas coisas andam juntas, se retroalimentam. Há no mínimo uma afinidade eletiva pesada entre esses dois movimentos, o de mediatização e esse que eu vou falar agora, mais do que variação concomitante. É o seguinte: eu creio profundamente que o PT ele abraçou nos seus quadros de militância, sobretudo pós-consideração de que era possível fazer um governo, de que era possível colocar nos objetivos centrais estratégicos do partido a eleição do Lula presidente, tá? Ele abraçou na militância os juristas, sobretudo jovens juristas que queriam montar um braço judicial, jurídico do partido, e conseguiram. E encontraram nos tribunais, notadamente no Supremo, um espaço muito fértil para se fazer política como minoria parlamentar. Uhum. E ainda como minoria eleitoral. Essa experiência produziu, mais do que no Lula, mas eu diria que no partido, né, na elite do Partido dos Trabalhadores, a ideia de que era necessário cooptar uma parte, ou talvez a integralidade das elites jurídicas para o projeto de governo do PT. E acho que assim foi feito. Né? Acho que assim foi feito. Uma pequena observação do tamanho dos tribunais, a porcentagem da participação do PIB do sistema de justiça antes e depois cresceu com Fernando Henrique, mas é incomparável o que aconteceu Lula 1, Lula 2, Dilma 1, o que aconteceu com o salário dos juízes, interiorização, infraestrutura, orçamento, no nível federal, nos níveis estaduais. Né, no federal e nos níveis estaduais. Então, isso traz a seguinte questão para a indicação do presidente: o quanto ele está dialogando com estes setores, o quanto ele está fazendo sinalizações e mostrando extrema complacência com as corporações do sistema de justiça, com a advocacia, né? E o quanto essas corporações, por outro lado, são capazes de vocalizar não só seus interesses corporativos. Eu não gosto de colocar isso em termos de interesses corporativos comezinhos, né? Você nomear um cara que tem uma trajetória nas corporações judiciais e nas associações representativas de magistrados como um sinal de que todo mundo vai ganhar dinheiro, vai se dar bem. Não, não é isso. Esses caras têm a capacidade também de vocacionar outros setores da sociedade. Né? Nós estamos falando de todo mundo que litiga e todo mundo que tem, vamos dizer, emprise em relação ao judiciário. Hoje você não tem uma empresa de médio porte com sucesso no Brasil sem um belo jurídico. Para ter uma grande corporação, você tem um amplo investimento judicial. Você monta uma pós-graduação, você oferece cursos para juízes, você tem... É necessário, porque você litiga muito, porque é necessário comprar a boa vontade, no mínimo a compreensão dos juízes para o seu setor de atividade. E essa relação faz com que eles também vocalizem essas empresas, vocalizem esses interesses que são corporativos, mas não das corporações do sistema de justiça, por vezes de grandes corporações capitalistas, corporações de mídia. A mídia tem seus queridinhos, essas coisas se constroem, elas se constroem, eu acho que num prazo relativamente curto, eu diria que 2 a 3 anos é o tempo de uma campanha para um ministro do Supremo, né? Então, assim, está mais politizado. Está mais politizado se você for botar na frente o Flávio Dino, né? Mas se você for botar na frente o Zanin, está mais politizado por ele ser advogado do Lula, mas o Zanin não é um quadro político como o Dino é. Mas olha, a complicação do Dino. O Dino é um sujeito que é um juiz de carreira. O Dino brincava. O Moro é um excelente juiz, passou em 14º lugar, sei lá, 15º, no concurso que eu passei em primeiro. Eles são egressos do mesmo concurso da magistratura federal brasileira. Então, veja, não tem como, é muito difícil. Tá? Mesmo um Paulo Brossard da vida, para ficar nesses dois exemplos, o Brossard e o Célio Borja, mesmo neles é muito difícil você lacrar. Isso é uma trajetória política. Né? O Jobim, por exemplo, o Jobim vem de uma família que tem uma relação muito próxima com a OAB do Rio Grande do Sul. Isso é advogado ou é um marcador político de trajetória? É, no mínimo, um marcador profundamente ambíguo, mas de um advogado que tem essa singularidade. Entende? Que teve muito sucesso, primeiro, na sua região, tá? No trabalho de representar o conjunto
né, de estar brigando pelo que seria a cara e a atuação coletiva do conjunto de advogados. Isso é um marcador. E eu me lembro da entrevista dele, tem algo muito impressionante, né? Quer dizer, quando a primeira pergunta que eu fazia para todos é como foi a casa em que o senhor cresceu. Ele começou contando coisas muito afetivas e de repente termina dizendo que eu aprendi com o meu pai. Meu pai tinha um escritório, no escritório dele tinha espaço para a família estar, tinha espaço para a criança brincar, eu ia muito ao escritório dele e ele recebia pessoas. Ele recebia, quem que ele recebia? Ele recebia clientes, ele recebia políticos da região, ele recebia colegas advogados, ele recebia de tudo, e ele falava de tudo. E aí conclui, eu acho que da seguinte maneira, a frase exata, e no final era tudo política. E no final era tudo política. Né? Você vê, o caráter mundano do direito não deixa que o trabalho cotidiano de um magistrado ele se afaste muito daquilo que a gente chamaria de política com muita facilidade. Entende? Então eu tenho muita dificuldade de achar que a gente vai compreender mais e melhor os diferentes perfis de ministro do Supremo, lacrando o Toffoli como um quadro técnico e o Dino como um quadro político. Entende? O Toffoli faz política desde cedo, desde que ele se formou na São Francisco. Ele foi assessor jurídico da CUT, depois assessor jurídico na Câmara dos Deputados, trabalhou junto ao Greenhalgh. Ele nunca teve um cargo eletivo, ele nunca foi. Né? Não sei se ele foi algum dia filiado ao PT, mas nitidamente os marcadores de atuação política na trajetória dele são muitos. Né? E isso ocorre em quase todos. Né? Mesmo aqueles que têm uma postura um pouco mais monástica. Né, como é o caso do Moreira Alves, por exemplo. Como é que você há de negar que o Procurador-Geral da República do governo Médici não era alguém extremamente ativo? Era um quadro técnico. Né? Alguém extremamente ativo politicamente. Não tem como essa pessoa ter sido apenas um quadro técnico. Não é possível. Não tem encaixe possível. Entende? Então eu queria ter uma resposta melhor, queria ter uma resposta que... Não, o problema é definir o que se chama de política. Pois é. O que se chama de política. Pois é. Eu acho que quando falamos política é a gente que é mais conhecida do meio político, parlamentar, Câmara dos Deputados, Senado. Acho que é uma coisa mais assim. Não? Até porque para chegar lá todo mundo tem que fazer política entre nós. Até a gente faz política, né, Fernando? Isso. Mas eu falo de fazer política é ser reconhecido como alguém que transita no meio dos políticos. Alguma coisa assim que tenha confiança deles, que tem um perfil político do que eles acham que é político. Eu não sei se alguém que fez a vida fazendo política dentro de uma corporação judiciária, ou que fez a política dentro de quadro partidário, não, mas enfim, quadro de movimento social, eu acho que eles não consideram isso mais um perfil que seria adequado. Eles que estão querendo dizer é que depois não sei se você viu outro dia, não sei quem foi, se foi o presidente do Senado, o Columbres lá, que diz que o Congresso tem que indicar ministro do Supremo também. Quer dizer, isso foi uma demonstração desse negócio que é um lugar que ficou tão importante. Lembra aquela história de futebol, de que o pênalti é uma coisa tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube? Entendeu? O ser ministro supremo é tão importante que deveria ser indicado pelo Congresso, entendeu? E quem tiver poder vai querer indicar também. Isso. E eu acho que eles podiam fazer uma PEC dizendo isso, né? Quer dizer, o Congresso Nacional indica e o presidente da República veta ou aprova. Poderíamos pensar nisso, né? Acho que não seria de todo ruim. Porque as modalidades são tão diferentes, né? Eu lembro que na Alemanha também tinha, a Corte Constitucional, a OAB alemã indicava um, a Universidade indicava outro. Você tinha uma multiplicidade de indicações ali. Não vinha de uma fonte só. Não, a Suprema Corte ela é montada conforme o parlamento. Né? As indicações na Alemanha. Isso. Tanto a Suprema Corte alemã quanto as cortes de Länder. Eu desconheço, não me espantaria, se você tivesse um ministro que vem... Né? Quer dizer, como o Conselho Constitucional francês, né? Ele é todo fragmentado, tem todo o ex-presidente. Olha só, o Conselho Constitucional francês, que não é exatamente uma corte judiciária, recentemente incorporou funções de última instância judicial, mas ela não é definitivamente uma corte judiciária. Tá? Ela tem uma indicação da Corte de Cassação, uma indicação da Corte de Justiça da República, 2 do Senado, 2 da Câmara dos Deputados, você tem uma do Conselho de Estado, todos os ex-presidentes são membros vitalícios do Conselho Constitucional. Então, e na Alemanha você tem uma primazia, não sei se uma exclusividade,
da composição parlamentar. Então, determinado partido tem a maioria, a Suprema Corte do Lander ou federal terá essa maioria, e para eles é uma coisa muito tranquila. Para eles, o nosso modelo é esquisito. Né? Uma democracia de partidos, é uma democracia parlamentar de partidos, é coisa. Você tem um espelhamento, né, do resultado final da vontade popular, né? Por isso a Corte seria democrática. Né? Vejo com excelentes olhos também esse tipo de... Ele traria a desvantagem, tá, de poder tirar da equação as corporações do sistema de justiça. Tá? Porque aí você tem uma indicação vinculada a um mandato de 4 anos de um parlamentar que, no final de 4 anos, vai renovar sua luta para se manter no poder. Vai incluir na sua agenda, tá, de 4 anos de mandato quem é que ele vai, uma vez deputado, atuar junto da sua coalizão para indicar para o Supremo. Aí eu acho que o perfil pode mudar drasticamente. Então, como modelo, eu não veria com bons olhos. Mas, de novo, o que eu gosto... O que você mudaria no esquema de hoje? Eu acho que não seria nada mal a gente ter uma alternância de vaga. Vamos dizer, abrir uma vaga, o presidente escolhe, Senado, sim ou não. Na vaga seguinte, o Senado escolhe e o presidente diz sim ou não. E vai revezando. Seria um aprendizado interessante. Eu tenho a impressão que no fundo... E o mandato? 8 anos. Entrou para o Supremo, você não pode ser exonerado, mas só pode ficar 8 anos. Eu tenho a impressão que no fundo das suas falas tem um pressuposto que é o seguinte: existe uma contraposição equivocada da ideia de que podem haver juízes técnicos e juízes políticos. Você está dizendo que todo mundo é político. E que uma reforma que procurasse expungir as indicações da política é uma tolice. Então, o que você pode fazer... E perigosa. O melhor mundo, na verdade, é você tornar isso transparente e provisório, digamos assim, né? E transitório. E que haveria mais responsabilidade e maior responsividade desses indicados. Tudo seria muito mais claro. Tudo seria político, mas seria muito mais claro. Não teria esse mascaramento que aparentemente domina, digamos assim, o processo de nomeação e o processo decisório da própria corte. Eu acho isso, Christian, você tem razão, acho uma bela síntese, e acho que o mascaramento que ainda existe, e é muito mascarado por esse debate, é o que permite, se você... Permito. Obrigado. Dizer que a qualquer preço você pode vender a capacidade, vamos dizer assim, esse relativo caos, entende? Porque ainda há um mascaramento, porque ainda há uma pouca clareza sobre qual é o trabalho, sobre a possibilidade de perfis diferentes produzirem decisões diferentes, que pode haver sobre temas extremamente complexos, mudanças de posição que remontam meses, que alteram o quadro político. Isso não gera consequências gravíssimas para os tomadores dessa decisão, tá? Então, assim, é funcional a capacidade de oferecer soluções de custo político baixo, porém de um altíssimo arrojo. Uma Câmara Parlamentar não poderia acabar com a presunção de inocência e depois voltar à presunção de inocência. Junto com o Lula foram um pouco mais de 2.000 outros presos. Você imagina uma coisa dessa? Quem é que pode vender isso ao sistema político? O que você está falando, na verdade, o atual também Supremo apenas. É que a combinação, digamos assim, de concentração de poder que o Supremo tem, com a vitaliciedade, de alguma maneira, do mandato, permite a certos personagens que são muito, digamos, politicamente bem dotados, inteligentes ou espertos, capturarem aquele negócio para fins que são... fins que podem ser pessoais ou, na verdade, atender determinados interesses de forma opaca, né, atrás de uma aparência de neutralidade ou de imparcialidade. Eu concordo com você. Vamos colocar em termos pouco republicanos no seguinte sentido, né? É claro que a gente não espera que seja do Supremo Tribunal Federal que venha a maior expressão da soberania popular, tá? Então é do Supremo Tribunal Federal que muito se organiza da relação saudável que toda república tem que ter, tá, entre o Estado de Direito e a soberania popular. Uhum. Mas vamos parar com essa falácia que o Supremo faz, por vezes, em arrepio ao princípio da soberania popular,
tem a ver com a proteção das minorias, né, que é um caso clássico de como é que o Estado de Direito organiza a República, tendo em vista que ele tem que obedecer à soberania popular, protegendo as minorias. Né? O povo elegeu uma pessoa, e não a maioria elegeu uma pessoa, e não por isso a minoria perde direitos. Certo? Mas não é assim que a coisa acontece. Então, para mim, o maior dano que uma noção fantasiosa sobre como os ministros são nomeados, como os ministros votam, como é o ânimos dos ministros do Supremo que diverge de um para o outro para atuar na política, uma noção errônea, é o que segue impedindo a gente de compreender os problemas relativos ao vilipêndio da soberania popular. Né? O Supremo só tem uma maneira de atuar, de ser virtuoso, quando ele arrepia a soberania popular, quando ele muda a letra de uma lei aprovada pelo parlamento, quando ele altera políticas públicas determinadas pelo presidente eleito. Isso é uma coisa que tem que ser feita com extremo cuidado. E a gente vê isso acontecendo todo dia. Né? E a gente vê, vou te dar um dado muito interessante que surgiu na tese do nosso aluno lá do IESP, em Ciência Política, que eu co-orientei, o Paulo Joaquim, tese defendida em 2019. Né? Ele fez uma tese sobre o conceito de judicialização. Na literatura em ciência política, segundo capítulo, no plenário do Supremo Tribunal Federal, no terceiro capítulo, no plenário do Senado. Uhum. Como é que os senadores... Eu acho que eu estava na banca. Claro, sim. Você estava na banca. E eu acho o achado mais interessante dessa tese é o seguinte: os senadores, quando falam de judicialização, eles falam de uma coisa que eles fizeram. Não é porque nós vamos à justiça. Entendeu? Nós vamos à justiça como um recurso político, um contra o outro. Entende? Um contra o outro. Se você perdeu uma eleição, seu grupo político segue em litígio com o vencedor. Isso vale para o governo federal, para os governos estaduais, para qualquer município. Entende? Para qualquer município. Então, não é mentira que boa parte isso, e também isso não é só uma autorrepresentação dos senadores, não é mentira que muito do poder político dos juízes se dá porque os políticos eles adotaram o judiciário como uma arena de combate. Nós estamos falando, por vezes, de denúncias anônimas organizadas contra determinado prefeito para obrigar o cara a mobilizar pessoas para se defender de ações. Nós estamos falando de tribunais Brasil afora, de regionais do Ministério Público que, por vezes, se aproximam de setores da política. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Então, a maior transparência é a única arma que a sociedade civil tem para garantir que essa atuação do Estado de Direito, por vezes, contra a soberania popular, só possa acontecer de forma virtuosa. Uhum. Entende? E não de forma a caçar poderes né, e prerrogativas que têm que seguir sendo de monopólio do eleitor. Esse é o meu problema. Uhum. Entende? Esse é o meu problema. Eu não estou falando de corrupção. Uhum. Falando de política mesmo. Entendeu? Claro. Fernando, muito obrigado por essa conversa. Se você tem interesse em debate sobre o Poder Judiciário, vale a pena ler o artigo que o Fernando escreveu para a edição 63 da revista. E fica aqui o meu convite para o meu querido amigo para uma participação, né? Porque a gente já está no número 114. Nossa Senhora, está devendo. A Insight Inteligência conta com uma variedade enorme de temas. Lá você tem conteúdo sobre literatura, sobre história, sobre artes visuais, sobre política internacional, tudo que você pode imaginar. E é por isso que você não deve deixar de conferir os planos de assinatura disponíveis no site para ter essa gloriosa revista Insight Inteligência na sua casa, a revista mais inteligente do Brasil. E você, por favor, continue acompanhando as redes sociais da Insight Inteligência e do canal Meio para ficar por dentro dos lançamentos e das nossas novidades. E até o próximo Diálogos. 3 coisas que separam quem só assiste essa lição de quem realmente acompanha ela. Ó, a primeira, acessa as análises que costumam ficar restritas às salas de decisão, ou seja, quem lê pesquisa, poder, sociedade, por dentro. Você encontra esse material no Meio Político toda quarta-feira e também em matérias e entrevistas na edição de sábado, além dos dados da pesquisa Meio Ideia mensal, que agora é interativa e te permite, se você é assinante, fazer o recorte que mais te interessa dentro do nosso site. A segunda é ter opinião de verdade, não é pressão.
estrada. É a diferença entre repetir o que ouviu e entender por que aquilo aconteceu. O tipo de leitura que te deixa seguro numa roda de conversa, traz repertório e não te deixa cair no argumento pronto. E agora, a terceira, a mais difícil. Atravessar essa eleição sem virar refém de bolha, militância, cinismo. Discordar faz parte, mas sem transformar isso em guerra. É isso que o Meio Premium sustenta todo mês, com um catálogo de produções originais no nosso streaming. Com a eleição chegando, não é só que você vai ficar mais por dentro, é que em nenhum outro lugar você vai entender melhor o movimento político dos próximos meses. Só R$15 por mês. Assina o Meio Premium